Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Possível me dar esse feedback aí? Boa, Marcuse. Tá de férias, né, cara? Obrigado, Rogério. Vendo uma galera diferente aqui, tô vendo que o Marcos realmente é um fenômeno, né? A galera tá prestigiando aí. Verdade, Rogério. É engraçado, cara. Eu tava até falando com ele, com o Marcos, sobre isso. Porque, cara, a gente lia as fichas técnicas e a gente não fazia nem ideia como eram os músicos, né? Eu vim conhecer, assim, o Marcos, ter referência visual dele no DVD do Arlindo. Aquele DVD que o Arlindo fez com a roda na roda de samba, na mesa. E aí ele tocou violão lá, né? E aí foi que eu linkei, cara, Marcos a pessoa dele, física dele, né? Porque, cara, ninguém conhecia. Eu não conhecia. A gente não tinha essa referência. A internet possibilitou, mas ainda tem muito músico, cara, que, assim, por exemplo, o Marcelo Ré, que gravou muito CD de Soweto ali, gravou aquele CD de Soweto lá do Farol das Estrelas. Pô, eu vim conhecer ele fisicamente numa live que ele fez com o Marcelo Lombardo. Pô, isso aí já faz. Quer dizer, eu vi a ficha técnica em 2000 do cara. E aí eu acho importante ouvir esse pessoal, né? Porque tem muito pouco deles ainda. E o Marcos Arcanjo, cara, é um cara que tá na pista aí há muito tempo, né? Então, sim.
Ele precisa ser ouvido, a história dele, o papo com ele, por si só já é uma aula, né? Pois é, cara. Outro dia eu tava vendo uma live do Márcio Huck. Eu sou cavaquinista, né? Eu migrei pro violão depois. E aí eu não tinha nunca nem ter ouvido a voz do Márcio Huck, cara. Fiquei tão feliz naquela live de saber um pouquinho da história dele, das referências, enfim. E, pô, fiquei muito feliz, cara, de ter visto aquela, aquela live dele. Pois é, pois é. Outro dia, até tem a ficha técnica, cara, mas às vezes não especifica a faixa, né? Por exemplo, eu vi a ficha técnica do DVD do Diogo Nogueira, tipo assim, tinha Cavaquinho, Henrique Garcia e Alessandro Cardoso, mas não falou as faixas que cada um gravou, tá entendendo? Violão, tinha Rafael dos Anjos e Wallace Pérez. Não mensurou, não informou também. Porque antigamente vinha individualizada, né? Ou às vezes vinha individualizada na faixa. E cada vez mais isso está se perdendo, né? E a gente às vezes tem que correr atrás de outra forma para saber quem gravou um violão, um cavaquinho, um banjo. O- a coisa mudou, né? E às vezes tem uns papos também, tem umas lives que a galera fica meio que assim, às vezes não é um papo de músico, tipo, o cara fica meio que de fã, não que eu não seja fã dos que eu ouço aqui, mas o músico ele gosta de saber como é que começou, qual é o instrumento que o cara usa, como é que foi o estudo, gravação, esse tipo de conversa aí não tem. Boa noite, Fabiola. Tudo bem? Minha senhora acabou de entrar também aqui, minha esposa, digníssima Igara. Pois é, cara. A gente tá perdendo, né? Eu era rato, eu era rato de ficha técnica. Eu adorava, às vezes antes mesmo de ouvir as faixas propriamente, eu já ia ver, né? E aí tem aqueles músicos que eu já 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 curtia o trabalho, aí pô, eu ia em cima, né? E ficava tentando pescar alguma coisa, né? Daquele cara, daquele músico. Estamos todos ansiosos. Então, até um amigo meu, ele até mandou uma mensagem para mim, falando, né, cara, desse negócio de ficha técnica e tal, que tinha se perdido. Porque primeiro os CDs hoje eles são só a mídia, né? Às vezes com a capinha só, não tem mais aquele encarte de letra, de. Isso hoje não, né? Isso antes de praticamente se acabar. Aí essa informação do músico ela se perdeu, né? O pessoal meio que ficou meio órfão aí dessas referências.
Ele tá por aí já, o Marcos? Onde ele entra? Pede pra ele dar uma entradinha aí. Estamos ansiosos aí para começar. A galera vai entrando quando começa a rolar o papo. Robson! Marcos, seja bem-vindo, meu irmão. Pô, E aí, rapaz? uma felicidade, cara. Eu tava conversando com um colega aí agora, a gente tava falando sobre ficha técnica, né? E, É, pô, aí eu tava dizendo que eu olhava primeiro, cara. Eu olhava antes das faixas, eu olhava a ficha técnica, ver os músicos que eu já, né, curti e tal, e já ia em ah, cima. Pô, esse CD tá bom, esse CD tem a galera que eu gosto. Ah, não é artista tal, não, eu vou. E aí se perdeu, né, cara, isso com o tempo. Às vezes, eu até falei para ele que o DVD do Diogo Nogueira 2016, o Mundo E, ele até especificava os músicos que gravou, mas não falava a faixa, assim. E aí, né, se perdeu isso. Eu detestei, né, obviamente. Eu gostava de ver toda a ficha técnica, aquela galera que gravou e tal. eu sempre gostei também, Robson. Sempre eu sou muito atento a isso, assim, sempre fui. Eu sou da época do encarte, né? Que tinha do LP, que vinha encarte, nome de produtor, arranjador, músicos, tudo. Hoje não tem mais, né? Agora mudou muito, mudou tudo. Infelizmente, né? E se fala muito hoje nessa história das plataformas, né? Que até nos CDs, tudo bem, ainda vem, né? O encartezinho e tal, mas nas plataformas não tem. Aí a galera se discute isso hoje, né? Todo mundo fala sobre isso. É importante, né? Saber quem gravou, as pessoas que participaram, né? Diretamente ou indiretamente do trabalho, porque é muito importante saber. Eu acho que faz É. parte de todo o processo. Infelizmente a gente não tem isso, né? Você tem razão, Eu, é eu complicado. conversei, eu conversava com o Márcio Vanderlei sobre isso. Quando eu comecei a fazer essas lives, eu sempre falo isso. Eu comecei a perceber que eu sou rato de YouTube, eu sempre conto essa história. Marcelo Lombardo, eu sou seu fã também, viu, meu irmão? Muita satisfação, muita Marcelo, honra tê-lo aqui também, viu? oh, ele tá aí, tá aí? Tá, ele mandou uma mensagem aí. Oh, meu Referência irmão, máxima. coração, te amo, meu E, parceiro. e eu falava com o Márcio Vanderlei, eu comecei a perceber no YouTube, poxa, tipo assim, tem um músico que eu sempre falo isso, ele é emblemático para mim, que é o Paulinho Galeto. Eu sou cavaquinista, o violão veio depois. E, cara, o YouTube ele trouxe uma gama de entrevistas, de coisas antigas, né, de programas, que eu acho mal barato ficar sexta-feira entrando pela madrugada, vendo aquelas coisas antigas e tal. E aí, cara, eu não achava nada do Paulinho Galeto. Não achava nada, cara. Eu achava, obviamente, os DVDs que Zeca lançou, né? Mas Os assim, um CDs, né? papo, uma coisa mais informal que você. Porque eu tenho para mim que eu escutar um grande músico é uma aula. Com Escutar a certeza. experiência dele, o que ele pensa de música, sem pegar instrumento. Cara, não tinha. Aquilo começou a me incomodar. Eu sou muito amigo também de Wallace Pérez, violonista. Aí eu, pô, cara, eu falava muito com o Wallace, assim, Wallace, cara, você desde pô, 2000 e pouco ali tem um vídeo no YouTube seu tocando, Beth, a maior galera, mas não tem nada seu, cara, assim. Ninguém sabe como é que você começou e tal. E daquele incômodo, aí eu falei, Wallace, eu vou fazer uma live, cara, contigo, para contar a tua história, pra gente, né? Dizer aí para eu colocar no YouTube, cara, para que daqui a 10 anos as pessoas vejam como é que você começou na música,
né? Vejo o que é que você usa, como é que foi sua trajetória. E aí eu comecei a perceber, Marcos, que tinham muitos músicos que estavam nessa situação. A pandemia, infelizmente, nos trouxe essa oportunidade, né, de ter um pouquinho menos, que o músico está sempre rodando, né, viajando, gravando. Você sabe mais do que isso. Mas aí eu parei, cara, comecei a fazer com alguns músicos que eu, poxa, considerava importante. E vou te falar, eu falei com o Wallace no começo para fazer contigo, cara. Eu falei, pô, rapaz, eu sou fã máximo de Marcos. E aí, Wallace, ele falou, cara, Marquinhos é meu amigo, cara. Eu tenho o telefone do Marquinhos, foi procurar, perdeu. Aí falou, mas eu consigo com o Maninho. Ele falou até assim, o Maninho tem, Maninho da percussão, né? Eu vou Sim, falar, Robson. Aí, cara, começou, o tempo passou, eu confesso que eu fiquei um pouco, né? Ô, Márcio, cara. Aí eu vi a live do Marcelo Lombardo, li a live do Anderson, né? Você sim. falando aí, pô, achei genial, porque eu escutei, vi a sua história e tal. Aí, cara, calhou da primeira grande lição que eu digo a galera que vai entrando aqui. Isso aqui fica registrado, Marcos, no canal que eu criei no YouTube, né? Eu logo dizendo lá para que as pessoas botavam lá. Marcos Arcanjo tinha o nosso papo aqui para poder conhecer um pouquinho mais. Aí, cara, a primeira lição que eu já vi, mandei uma mensagem para você. Eu gosto sempre de registrar isso com todos os que eu ouvi até agora. Pô, super atencioso, super generoso. Eu fiquei muito feliz, cara. Então, inicialmente eu quero agradecer a sua generosidade, certo? De vir bater esse papo comigo. Esse papo, como eu só repetindo um pouquinho do Márcio, que você falou da ficha técnica, era isso que eu queria falar. Então o Márcio falou que os músicos eles não tinham muito essa noção de que eles são os artistas também, né? Às vezes, eu falo por mim, às vezes eu não vou pro show de Elba para ver Elba. Lógico, Elba é uma grande artista, sou aqui do Rio Grande do Norte, uma referência nossa aqui do Nordeste, mas eu vou para ver Marcos Arcanjo tocando guitarra também, tocando violão, entendeu? Como eu Sim. vou poder, como eu ia pro Dibete ver Carlinhos Sete Cordas. Então, o Márcio Vanderlei me disse isso. Ele falou, Robson, a gente não tem muito pouco essa noção, mas eu acho importante demais deixar esses registros de músicos que são emblemáticos. E você é um, meu amigo. Então, assim, isso que eu fiz são para vocês aqui. Essa papo aqui é para Poxa, deixar um pouquinho do meu registro lá, para que as pessoas que gostam do seu trabalho cliquem lá, Marcos Arcanjo, e possam ter esse papo da gente lá. obrigado. Agradecendo demais a sua atenção, irmão, e faço as honras iniciais para você. Eu que agradeço, meu irmão. Poxa, eu fico feliz, sabe? E, e fazer parte, né, dessa história, porque isso vai ficar, né, registrado aí. E isso é muito bom, viu, Robson? É muito legal. Eu louvo essa ideia e acho muito bacana você ter essa iniciativa de registrar essa galera que a gente sabe, que são todos meus amigos, que você citou aí, são amigos mesmo, grandes amigos. Falei com o Wallace essa semana, falei com ele, sabe? Eu toquei na Bet também. Eu fiz lá uma temporadinha curta, mas toquei. E teve uma passagem rápida, assim, engraçada, que era um show novo, nós estreamos aqui no Vivo Rio, estreamos aqui e depois viajamos, né? São Paulo e tal. E aí a gente no hotel, batendo papo na piscina, assim, tomando uma cervejinha e tal. Aí a Beth falou, Marquinhos, você agora toca comigo, né? Eu falei, não, eu já gravei com você. Ela falou, não, gravar não é uma coisa, tocar é outra. Planta cá. Você agora tá tocando comigo, tá fazendo show e tal. Eu falei, pois é, Beth, legal. Aí foi assim, rapaz. E eram sempre, né, banda da Beth, sempre aquela Top. bandaça maravilhosa, Top, grandes músicos, só top. top. E muito interessante, foi bem legal, assim, uma experiência muito bacana, sabe? E teve um lance muito legal que eu trabalhava com a Elba também. Então, como o empresário Afonso, meu amigo e tal, que era Hum. empresário da Bet, É do ele Diogo também, né? conversou comigo. Não, ele era empresário da Bet. Ele Isso. conversou comigo e falou: Poxa, eu estou sabendo que você tem a agenda da Elba aqui, a agenda dela, eu sei o que está rolando, mas então eu vou tentar te colocar aí. Você topa fazer isso? Topa fazer essa paradinha? Eu falei: Claro.
Aí Voltou, Marcos. Pode continuar, não. Voltou. fala, Robson, opa, legal. Aí, aí ele falou, olha, eu vou encaixar você o show de estreia e tal. Eu falei, dá, aí tá, e foi aí. Fui até onde eu pude nessa agenda aí. Foi gratificante demais. E aí eu conversei com ela, falei, pô, ô Beth, nós vamos estrear um show no Canecão, antigo Canecão aqui no Rio, né? Uma casa Sim, sim, sim. sensacional. Infelizmente Renomada. não existe mais. Aí eu falei, poxa, podia ir lá assistir o show, hein, Beth? Tá? Ele falou, ah, tá. Eu aquele, aquele show, né? Zabumba e tal, o Triângulo. Eu falei, não, Beth, tem uma banda lá. Eu gostaria muito que você fosse assistir e tal, fosse nos prestigiar. Aí falou, ah, eu vou sim. Aí foi. Chegou lá, cara, bandona, aquela história toda que a Bela sempre teve É, bandona, né? conheço. Uma banda E banda maravilhosa, também só? com metais, back, tudo aquela onda toda. Cara, ela não entendeu nada. Aí quando terminou o show, ela entrou no camarim e falou: Que isso? Que isso, mano? Que show é esse? Que banda é essa? Falei: Pois é, Beth, eu não te falei. Aí, olha, terminou na casa da Elba, uma roda assim, tô Eita. tocando e ela cantando, tocando cavaquinho. E, bicho, rolou um maior samba. Rolou o som. Casa da Elba até de madrugada, depois desse show. Duas, duas considerações desse papozinho, dessa introdução, Marcos. Que um guitarrista aqui de Natal, Rio Grande do Norte, um grande músico, tocou muitos anos com Elba, é Joca. Não sei se você. Com Eu sei quem muitos é, anos com Elba, Joca. Joca é claro que nossa referência aqui eu também. É um ele, músico renomado aqui. com E certeza. com o Beto você não tocou com o Godin não, violão, né? Porque o Alice falou que ele chegou lá com o Godin, ela disse, ó, eu não quero violão desse aqui não. Violão pra mim tem que ter caixa. Aí o Alice, putz, Beto, só tô com esse. Aí ele teve que vender o Godin pra pegar outro. Não, isso aqui não serve pra mim não. Samba, as coisas dela, né? É, A porque espiritualidade. o Godin tá em moda, né? O Godin tá em moda. Tá todo mundo usando hoje o Godin. Eu tenho também, eu uso de vez em quando, mas eu gosto mais do som de caixa. Eu tenho um que eu uso mais, que é um dos mais antigos que eu tenho, que é o Takamine, sabe? É N60C. É uma série antiga, sabe? Que é linha e caixa também. Tem caixa. Gravei todos aqueles discos que você já ouviu, de samba, tudo. Gravei tudo com ele. Tudo com ele. E é Um um puta violão que violão. eu tenho o maior carinho por ele, assim, sabe? E continuo usando. Esse violão eu uso sempre. Porque eu gosto dessa onda, né? Então eu acho que tem que ter a pegada, né, de caixa, assim, que eu acho mais interessante. E eu uso para gravar outro violão acústico, né? Só que é só acústico, mas para tocar eu acho que esse violão é. Você sabe disso, né? Quando é um instrumento que tem É, para tocar, eu uso um bom é, captador, sabe? Então eu curto assim, eu gosto muito. Eu acho pois é. interessante. Eu vou chegar no violão no final, que eu achei na sua. Essa informação eu sabia do Takamine. Na sua live com o Anderson, acho que foi o Anderson, né? O músico que tocou com Belo. Acho que é Anderson. Ah, Aí você sim, falou sim. lá da flanelinha que lavava as mãos. Eu achei aquilo genial. Eu falei, pô, Márcio, um músico desse ainda tem todo esse cuidado, cara, com o violão. Putz, parece assim, aquele cara que pegou o primeiro instrumento de luthier, né? Assim, mas achei É genial, sempre, cara. sempre como se fosse a primeira vez, cara. Sempre, toda vez que eu pego o instrumento é como se fosse a primeira vez. Eu acho que eu vou morrer assim, cara, com esse cuidado, com esse carinho com o instrumento, sabe? Porque Tem que eu acho ser, né, muito cara? importante. Acho muito Tem que importante. ser. Eu acho que todo mundo tem que ter essa coisa com o instrumento, assim. É porque Porque é uma. hoje, né, Márcio? Hã? Pode terminar, desculpe.
É que hoje é muito acessível, né? Assim, eu creio que você vem de uma época que a acessibilidade para instrumento bom, de luthier, praticamente era muito pequena, né? Você tinha poucos Cara, luthiers, assim, era muito caro a diferença. Hoje você consegue comprar um instrumento bom, eu falo do cavaco, mas falo do violão também, por um preço mais justo, vamos dizer assim, mais acessível. Claro, tem os de ponta, mas tem os. Mas eu tem acho que você pegou anos, isso dessa época. Quando você comprou, sei lá, seu Takamine que está contigo há não sei quantos anos, você, putz, esse violão aqui era o violão do meu sonho, cara. Foi uma grana e tal, e você, eu acho que você guardou isso e isso você levou para os seus instrumentos. A turma hoje é, talvez tenha tudo muito fácil, né? é verdade, é verdade. Hoje, não só instrumento, né, como material. Antigamente era muito difícil. Você conseguia um material para estudo, você comprar livros, essas coisas, não achava, era muito complicado isso. Né? Hoje não, hoje é tranquilo, hoje você consegue, tem tudo na internet, tudo na internet. Tudo, as coisas antigas que eu nem me lembrava mais. Um dia desse eu vi uma menina tocando no Facebook, tocando o Francisco Tárrega. E eu estudei o Francisco Tárrega, né? Muitos anos atrás, sei lá, mais de 40 anos atrás. Eu estudei Francisco Tárrega e ela tocando aqueles prelúdios que eu tinha estudado lá atrás. Pô, fiquei super emocionado. Falei, pô, que legal, me lembrei daquela época. Que era difícil você conseguir material, instrumento bom. Apesar do violão ser um instrumento assim considerado brasileiro, eu na verdade eu não sei quando, eu ainda até vou pesquisar essa história do violão no Brasil, quando chegou e tudo. Eu vi até Caetano Veloso falando de um livro que fala sobre a história da chegada do violão e tal. Eu vou procurar saber direitinho, eu vou ler esse livro, porque é importante saber. E o instrumento que é bem nosso, assim, né? A gente sente essa coisa família, com todo mundo toca um pouquinho, arranja um violão, né? É um Verdade. instrumento bem, assim, primeiro, assim, é o que Popular, né? Popular. é mais vivo e tal. Eu me lembro que né, quando garoto, sabe, tinha um garoto na quarta série. Me lembro que tinha um garoto que tocava violão. Eu nem sabia. E aí ele era meio Marcos, popular. licença. Marcos, licença. Já engata aí o início, como é que surgiu a música? Você voltou lá quando Ah, eu era tá. garoto. Então, Aproveitar esse link. esse, eu nunca esqueci o nome dele, Ronaldo. Ele era popular no colégio. Porque ele tocava violão e eu nem sabia. E ninguém sabia que eu tocava violão também. Eu já tocava umas musiquinhas e tal, papá. E, e um dia teve uma festa. Eu não sei como os professores souberam disso, a diretoria lá. Teve uma festa não me lembro qual foi, se foi Dia das Mães, eu não me lembro. Eu sei que os professores me anunciaram que o violão do cara tava lá. Aí me anunciaram lá, agora tem um garoto que vai cantar para vocês e tal. E me anunciou, cara. Acho que foi o dia mais, assim, que eu entrei em pânico, foi esse dia. Que o pátio tava lotado, cara. E ela, quando falou meu nome, eu não acreditei. Falei, não, eu não, não. E aí, pô, eu tive que subir lá e tocar, bicho. Foi a minha primeira vez, assim, em público que eu toquei, assim. Eu tinha, acho que, sei lá, me lembro, acho que 8 anos, sei lá. Putz, Mas foi bem legal, assim. putz. Mas aqui, meu negócio é família, cara. Começou na família. Meu pai, músico, entendeu? Meus irmãos, sabe? Todos músicos. Os homens. Duas irmãs também. Aliás, eu vi o nome da Rita aí. Beijo, Rita. Ó, meus amigos estão tudo aí, velho. Ó, É. Anjo Caldas, percussionista, toca comigo na Elba. O Carlos, de São Paulo. Carlos Monteiro, meu irmãozão, que eu chamo de meu irmão branco. Sabe? É o pessoal lá das antigas. Ah, tem galera aí, vou falando aí. Ô, Jussara, Ah, fica à cantora. vontade, cara. Pô, tem que falar desse povo que são meus amigos de Claro, muito irmão. tempo. Claro. Fica à vontade, irmão. Fica à vontade. Vamos. Aqui não tem, não tem, E aí não veio tem um da roteiro família. fechado, não. A gente vai. Comecei. Eu, na verdade,
eu nasci em Barretos, né? Numa cidade de Barretos, no interior de São Paulo. É até uma cidade famosa. Eu Sim, nasci lá, sim, vim sim. do Rio bem jovem. Do Rio para cá, tinha uma família que já morava aqui, né? Tinha irmão do meu pai. Já tinha família aqui, aí eu vim morar com eles. E, cara, e aí fui nessa onda aqui. Mas assim, dos irmãos, toquei em baile, fiz baile, essa onda com os irmãos, com os amigos de lá. E vim nessa onda, fui viajando, fui passei em Ribeirão Preto, toquei na noite, isso tudo jovem ainda, sabe? E fui aprendendo muito. Fui assim, eu tive uma oportunidade de, de aprender com flauta, um professor que tinha na época, ele tocava na Sinfônica de Ribeirão. Ele era, ele era professor de música e dava aula de flauta. Ele me deu aula de flauta transversal. Cheguei a estudar tudo, toquei flauta, saxofone alto, soprano, Ah, aí estudei. teve que aprender partitura. Aí não tem como fugir, né? Não, aí você Aprender o tem que. sopro. Cara, eu sei que eu sempre quis, eu acho que o saxofone ainda é o instrumento assim, do coração, sabia? Ainda eu acho que é o instrumento. Eu não vou tocar mais, porque eu já também. Mas eu ainda guardo isso, assim, porque eu gostava muito de tocar o instrumento, sabe? Tinha vários saxofonistas que eu ouvia na época. Sempre ouvia orquestras. E tinha os músicos também, tudo, né, em geral, né? Mas nessa época eu comecei a ouvir mais os saxofonistas, os caras mais, sabe? E foi assim, cara, que a coisa começou a andar. E no Rio, quando eu fui trabalhar na noite, eu comecei na noite no Rio. Eu vim gravar um disco de um amigo aqui e não voltei mais. Ele morava aqui e eu não voltei mais. Porque na gravação, só a galera que eu vi em capa, em encarte de disco, todo mundo gravando o disco do cara. Eu, caramba, o cara tá aqui, pô. E ele falou, escreve uns arranjos de base para mim aí e tal. E eu escrevi os arranjos de base para ele. Aí o porro naipe era Abidinho, Serginho Trombone, aquela galera toda já. E os caras Pesada. chamavam, vem cá, esse acorde aqui e tal. Eu ficava, cara, eu fiquei assustado ali, sabe? Aquela galera pedindo informação para mim. Aquilo foi muito legal. Eu falei, cara, isso não sai mais daqui. Aí fui ficando. E o guitarrista, outro guitarrista já, ó, cara, você vai fazer o que hoje? Ó, tem um negócio para você fazer. Porque o Rio fervia naquela época. Era à noite, era muito legal. Você via vários músicos, assim, tops, hoje conhecidos, renomados, tudo, tocando na noite, sabe? Então, era muito legal. E eu acabei ficando amigos de alguns deles e tudo. E foi muito legal. Foi muito, muito interessante. Aí você vai galgando, né? E foi assim que a coisa andou. Assim, tô sendo mais. Tô sem Não, pensar fica à mais vontade. para o papo não ficar. Senão a gente não. É muita coisa. Manda. Marcos, Foi- Ah, duas curiosidades. Duas curiosidades aí. Tá me ouvindo, Marcos? tô ouvindo, mente. Pode falar. Ma- é, Como é que surgiu esse início com a família e tal? Mas teve um momento que teve aquele estudo formal, um estudo de conservatório, um professor que chegou ali, ensinou a ler. A leitura eu acho que você aprendeu quando aprendeu o sopro, né? Eu tive Claro, de dois. falar ali, mas se dá uma orientação da teoria, vamos dizer assim, né? As figuras. Teve algum professor que foi diferencial nesse processo, assim, Com certeza. entendeu? E como foi? Foi no clássico, foi naquele Com ensino certeza. mesmo Com certeza. formal? Com certeza. Esse professor é Possato, é o sobrenome dele, Possato. E Antônio Possato, e o outro foi o Schettini. Esses dois, para mim, foram fundamentais. Fundamentais, sabe? As aulas, assim, eles usavam muita psicologia, né? Então, era uma coisa que ia engatilhando, assim, com rapidez, né?
porque eu já tocava, então ele já tinha a onda e eles aceleraram um pouco o processo. Isso foi muito importante para mim. Eu devo muito a esses dois grandes músicos, sabe? Que me incentivaram muito nessa época. Isso foi muito Eram bom. professores, licença, eram professores de violão ou eram professores da Não, parte de eram teoria? professores. O Possato tocava flauta, tocava boé na orquestra, Certo. tocava trompete, o Schettino tocava saxofone, tocava a família toda dos sax, né? E Sim. tocava trompete também, tocava trompete. Então, enfim, foi uma escola muito boa mesmo. Os dois, e eu estudei em conservatório também. Então, isso foi muito interessante, sabe? O violão Aprender, clássico, né? aprender, Estilo do violão clássico. aprender. O Schettini mesmo, a primeira aula dele foi assim, ele falou, olha, eu quero que você traga esse exercício para mim do Bona, que é Eita, o livro pai de todos aí, né? todos. Que é muito conhecidão. Ó, É? essa lição da próxima aula. Aí era uma lição 3 por 8. Meu irmão, eu não sabia. Eita. Eu não Um ensino. compasso. Eu passei até a aula, eu fiquei desesperado. E aí ele falou, olha, você tem que chegar aqui e decifrar para mim. Eu cheguei na aula, não sabia realmente, mas ele foi muito bacana comigo e deixou pensando, né? Pelo menos eu fiquei naquela. Quando ele falou, que ele falou qual é a unidade de tempo, sabe? A unidade de tempo. Numerador e denominador. Dois, é. Falei, caramba, aí, puta, cara, aquilo foi. Aí eu falei, cara, então existe tudo, sabe? Existe 9 por 8, 14 por 16, sabe? Tudo, existe tudo. Ele falou exatamente. Aí foi uma abertura muito grande, assim. E foi bem interessante, cara. Aí, a partir daí, a coisa Entendeu? foi, foi, foi prosseguindo. Aí comecei a conseguir alguns métodos, material para. Eu já tinha coisa com violão, né? No Rio, quando eu comecei, igual guitarra, quando eu comecei a tocar no Rio, eu tocava na noite. E muito engraçado que eu queria tocar saxofone, né? Mas tinha muita gente tocando instrumento de sopro, só que é, não eram muitos guitarristas. Tinham poucos. Aí eu toco a guitarra, né? Toco. Aí ia lá. Comecei a. Acho que deu uma travadinha. Deu. Normal, essas travadinhas, Marcos, acontecem. Vamos. São problemas técnicos que estão acima da nossa. Então, aí eu comecei a fazer guitarra. E naquela época ninguém via, né? Todo mundo, pô, dá pra você fazer ali pra mim? Cara, acabou o saxofone. Aí eu comecei a Aí consumiu. Aí eu comecei a tocar guitarra, violão, violão. E assim foi. Aí eu falei, vou ter que dedicar muito mais a esses instrumentos, né? E comecei a estudar, né? Ouvir uma galera importante, os grandes violonistas da época, e os que até hoje, daquela época que estão aqui, outros que já se foram. E foi assim, cara. Sabe? Marcos, E, um, pô, um lance interessante que você falou aí, essa coisa depois que eu ouvi sua live, cara, eu fiquei meditando, porque eu sabia que você tinha dito que tinha começado tocando em banda baile, né? Tudo isso. Aí eu fiquei meditando, cara, que assim, a gente às vezes, na minha ignorância, né? A gente dá pouco valor, cara, ao músico da banda baile, né? Mas se você parar para pensar, aquele camarada, ele é muito bom, porque ele toca tudo, né? Ele toca do samba lá ao frevo, ao axé. E eu acho que isso também eu aprendi muito
com o amadurecimento, né? O amadurecimento da pessoa, de você tocar tudo, cara, de você dominar tudo, entendeu? E você fazer menção aqui, Marcos, o Ian Félix, grande violonista, já bati esse papo com o Ian aqui, estava aqui presente, Braga cantou também, sou fã dessa turma, Michel Ramos, meu professor de violão também, amigo, tá todo mundo aqui, Alexandre Moreira, meu mestre aqui de Natal, tá todo mundo assistindo aqui, viu? Pô, que legal, que legal. Pô, meu, um abraço para Então, todos. Pô, então tem isso, né, cara? Aí você depois que eu vi sua live, eu fiquei meditando, pô, ali, às vezes, sabe por que eu falei isso? Porque você disse da banda Baile, e o Marcelo Rea, que era um grande, que era não, que é um grande violonista e guitarrista, né? Que também era um camarada que eu vi muito em ficha técnica, que eu não conhecia, vim conhecer na live do Marcelo Lombardo, conhecer fisicamente falando. Ele falou que tocava em banda Baile, cara, também. Ele tá. também falou que tocava em banda Baile. É uma grande escola, cara. Infelizmente, hoje não tem mais. Não Não tem tem. mais. A própria noite, na época que eu fazia noite, cara, era muito. A escola era uma grande escola, porque na noite, os cantores, por exemplo, não tinha ensaio, né? O baile tinha ensaio, mas na noite não. E os cantores pediam o tom e saía cantando qualquer música, sabe? Era samba, bolero, qualquer ritmo, entendeu? Eu me lembro que eu tocava na noite e eles e tinha música de samba-enredo. Os cantores cantavam o samba-enredo, que até hoje esses conhecidos aí, né? Os mais conhecidos, naquela época, pediu o tom e saía tocando. E os caras falavam para mim, pô, só tinha os caras, ó, Top. cara, você podia fazer um cavaquinho aí, né? Um negócio assim, puxado por cavaquinho. Meu irmão, na hora. Pô, cara, e vinha o negócio e vinha embora, bicho. Tocava naquela região ali e, Eita, cara, o bicho pegava. aquela batucada e vinha embora, sabe? Então, isso, sabe, ajudou muito. Eu já Pô, com conhecia o samba, certeza, cara. conhecia toda essa história. Mas aí, de repente, acabava aquela onda ali, já voltava para o Bossa Nova, depois via para não sei o quê. Meu irmão, era loucura, velho. Loucura. Com E só certeza, cara. música, só chavão, músicas complicadas, assim, né? Da época, e que até hoje são, que eu ouço aí, músicas daquela época, eu ouço até hoje. E aprendi muito, cara, assim, muito. Foi uma grande escola, o baile e a noite, que hoje não tem mais. Eu sinto falta, É. eu acho que essa galera nova, que eu tenho muita gente que fala comigo, é só gente jovem. Aliás, eu quero mandar um abraço para toda a galera que me segue, cara, porque tem uma galera muito legal aí, que me dá a maior força, sempre fala comigo, tudo. Eu, eu, eu sinto que falta esse gatilho aí, essa coisa para essa galera, entendeu? De exercitar o ouvido, sabe? Na hora você ouvir a melodia e já tocar, entendeu? E sair tocando pela melodia. Às vezes você nunca tocou a música, mas você, pela melodia, você sabe para onde está indo. Isso é muito importante. A escola à noite, para mim, Na noite. foi muito Verdade. importante, entendeu, Robson? Essa banda. Aqui em Natal, infelizmente, assim, acho que a vida, né, cara, ela tá assim. Você vai num. Antigamente você ia no dentista, minha tia era dentista, ela fazia tudo, ela fazia do canal, a obturação, a restauração. Hoje em dia você vai, não, tem um dentista que é especialista em canal, tem um dentista que é especialista, né, em Sim. restauração. A música é do mesmo jeito. Praticamente essas bandas baile acabaram aqui. Não sei como é que tá. Mas antigamente eu cheguei aí para bailes, né, quando era bem novo, e o camarada pegava de Roberto Carlos num formatura, vamos supor assim, o casamento, né, que geralmente se tocava muito assim. Roberto Carlos é carnaval, cara. O cara tocava, é o Barramalho, tá entendendo? Aí aquele músico ele tocava tudo, né? O Tinha que guitarrista ele tocar tocava tudo. tudo ali. Ele tocava tudo. Hoje em dia não. Você chama uma banda de forró, chama outra banda de carnaval, né? De axé. E aí é mais ou menos como você falou. Marcão, então teve essa experiência, cara, foi pro Rio.
a guitarra entrou. Uma coisa também que você falou que eu tenho conversado com outros músicos aqui também, que eu tenho observado. Eu estudei o violão clássico há muitos anos atrás, 20 anos. Cara, eu não me adaptei, porque o violão clássico ele é uma escola, né? Toda você tem que tocar assim, né? Tem toda uma postura, né? O ataque do dedo tem que ser a mão e tal. Não me acostumei, cara. Aí o que é que eu percebi com o passar do tempo? Aí você pode me corrigir também. Aliás, deve me corrigir. A influência dos guitarristas, cara, no ensino do violão, entendeu? Eu, eu, eu percebi, primeiro, a informalidade, perdeu-se um pouco aquilo. O dedo tem que atacar assim, né? O violão tem que estar sentado assim, entendeu? É, segundo, também as progressões, né, de guitarra. Eu vi um método de Nelson Faria, cara, ele faz muitas progressões que eu vejo os músicos, né, fazendo. Então, teve também, você deve ter acompanhado isso, que é como você começou a estar na guitarra no Grande Centro, você deve ter percebido isso, né? A Com influência dessa certeza. turma no violão. Sim, sim, com certeza. É, é, as regras, né? Você tem que pelo menos saber como é, eu acho. Eu acho que você tem que ter essa base, saber como, entendeu? Para você ter um começo, uma direção. A partir daí, você pode colocar. Eu não sou muito a favor dessa coisa que você tem que tocar desse jeito, você tem que colocar desse. Eu acho que cada um tem a sua onda, entendeu? Cada um vai colocar o dedo, vai achar uma facilidade maior de um jeito, outro de outro. Cada um tem o seu jeito. De, agora, a base, eu acho que todo mundo tem que ter, saber qual é, porque isso vai ajudar lá na frente, na sua, sabe, no seu jeito, dar o seu som, sabe? Porque cada um tem a sua onda, seu som, a sua história, né? Isso ajuda na sua progressão, dizer assim, entendeu? Isso vai Quando ajudar. você, Eu quando você acho que você começou tem a... que ter, pelo menos as Desculpa, pode regras, terminar, Márcio. saber, sabe, de PMA, dedo 1, 2, 3, 4, para você uma coisa, né, saber tocar alguma coisa, até para leitura também ajuda, tudo, né? Eu acho que é importante isso, tá? Ô, Não, deixa eu falar, eu Alex Cunha, meu parceiro, trabalha comigo, Rode lá, esse sabe Opa, tudo. Meu amigo, abração, Paulinho, Alex, tamo um junto. amigo meu, Paulinho, entrou aqui também, é seu fã, demais, demais, demais. Veio falar comigo aqui no privado, pô, vai ouvir Márcio Arcanjo, eu vi esse camarada tocando Robson com Elba. Rapaz, não conhecia ele não, você sabe quem é esse cara? Eu falei, sei quem é sim. Pô, acompanho o trabalho do cara há mais de 20 anos, será que eu não sei? Mas, deu uma travadinha aqui. Não, Marcos, mas só acho que a escola do violão clássico ela é necessária, porque toda a técnica ela Pô, advém do violão clássico. Eu estudo o pouco que eu sei, eu vou lá nos livros de Carlevaro, né? Aqueles arpejos, naquela onda toda lá. Eu falo só porque a gente começou a ver uma turma tocando, né, diferente, assim, daquela escola, né? Eu vejo você gravando, você bota o violão bem na postura de clássico, né? Com o pedestral, né? Me corrija se eu estiver errado, eu vi algumas fotos já. Então, é, é, isso é, é, quer dizer, foi uma tem, mutação, uma tem adaptação que a outras galera fez. posições. Eu uso também, outra coisa que onde você se sente melhor também, entendeu? Eu uso descanso, é, porque eu gosto dessa posição, eu acho confortável, eu acho que o instrumento fica mais fácil, ele fica mais para tocar. Mas tem outras pessoas, muitos outros, aqui na coxa. Mas assim, é importante a posição, a sua postura. E até porque também eu acho que, para mim, descansa. Se eu fico muito tempo tocando, eu não me.
eu não me sinto tão cansado. Deu uma Eu não me travada aí. sinto tão cansado, entendeu? Entendi. Não, não, Então, é ajuda. só a minha observação, eu fiz, é só porque às vezes você se depara com professores que eles fecham isso, né? Eles são extremamente rigorosos no ó, tem que ser Sim, assim, tem que ser assado. Aí claro. o que eu falei dos guitarristas também é porque o guitarrista, assim, eu conheci muitos professores de guitarra que ensinam violão, e eles são mais, vamos dizer assim, informais, né? Eles pegam o violão ali na coxa e já passam, ó, o cara, não, mas não é assim. Tá? Porque tem muito disso da fisiologia da pessoa, né? Do corpo da pessoa se adaptar àquele instrumento. Às vezes Claro. incomoda mais você pegar assim. Então, eu, eu costumo, eu acho que isso aconteceu dos guitarristas, cara. É uma percepção que eu tive, dessa turma que É, veio. eu uso, por exemplo, eu toco guitarra até hoje, eu uso palheta também. Mas eu gosto de tocar de dedo também na guitarra. Eu gosto dessa onda também, sabe? Eu acho que dá uma sonoridade diferente. Então depende Sim, do que você faz, assim, do estilo musical que dá para fazer também, que fica bem legal. Mas assim, como eu gravo muito de violão, graças a Deus eu gravo muito, e isso é bom, cara. Isso é bem interessante, assim. Então o violão acabou ficando mais próximo, assim, entendeu? É um instrumento que eu tenho mais convivência, assim. Então eu acho sei. interessante, acho, acho legal. E sempre, cada dia tem uma coisa nova para aprender. Então, cara, é uma loucura. Música é isso. Eu ouvi até uma frase, eu li uma frase hoje bem legal, que o cara diz assim, eu tenho, acho que foi, pô, esqueci o nome dele agora, bem interessante. Ele falou, eu tenho medo de pessoas que não têm dúvida. Eu tenho medo dessas pessoas que não têm É bem dúvida. por aí mesmo. Cara, É, bicho, é um eterno aprendizado, né, bicho? A música, isso é que é bacana na música, né? Que a gente vai. Eu acho que a ciência, né, em geral, que a música é uma ciência também. Eu acho que a ciência, em geral, você vai passar a sua vida toda estudando, pesquisando, porque, cara, é muita coisa para aprender, sabe? Acho que na vida a gente vai aprender a vida assim. toda, a vida toda. Marcos, De, quando você mergulhou na guitarra, você começou a pegar mais a guitarra, aí eu acho que veio a música instrumental, né? Eu também vi na sua outra live lá, você falando bastante, cara, da turma gringa, né? Da música instrumental, do jazz, né? Como é que foi que você descobriu essa turma aí? cara, eu ouvia os guitarristas, né? Sempre ouvi Wes Montgomery, eu ouvia Joe Pass, sabe? Essa galera, que eu até comentei sobre um guitarrista também, um cigano, que chama Django Reinhardt, que é um cara também, sabe, lá dos anos 20, 30, um cara fascinante. Tem coisa, tem lá no YouTube, Django Reinhardt. Uma pesquisa a fundo, viu? Você Você vai ver fez? o cara Você faz? quebrando, sabe? E depois os mais, o George Benson, e fora os nossos aqui, né, cara? Que eu comecei a pesquisar também lá atrás e ver todo mundo tocando violão, sabe? Próprio Roberto Menescal e outros que tocavam, sabe? Naquela época. Moraes, né, cara? Moraes Moreira. Não, Pô, fui pro Moraes show é de Moraes Moreira, cara. professor, Fiquei, fiquei professor. impressionado, cara. Moraes Moraes, Moreira. Moraes eu vi assim, né? Gravando, vi tocando. Pô, Moraes tocando, eu toquei uma vez com ele, a convite da Elba, ele convidou a Elba. Nós fizemos um show aqui no Rio, foi um showzaço. Showzaço, assim, foi bem legal. Muito legal, cara. Pô, Moraes é. Todo mundo é apaixonado, né? Tem essa paixão por ele. Professor, né? Vai fazer muita falta e tá fazendo. Vai fazer muita falta, Moraes.
E, e assim, foi ouvindo. E o interesse começou. Aí métodos, pegar método, método aqui de um, de outro, ouvindo, tirando. Isso foi, me aproximou mais da guitarra, assim. Fora os outros, mais, né? Tipo Santana e outros. Eu vi muita coisa, né? O Beatles, teve a época do Beatles, o rock and roll, sabe? Eu vi rock, eu vi, pô. Eu vi. Um dia desse eu vi na televisão, no canal aqui em casa, um show do Yes, não com a formação Hum, original, aquele grupo, né, rock progressivo, mas eu ouvia Black Sabbath, eu ouvia todo mundo. Cara, você tem que saber de tudo, você tem que ouvir tudo, é. sabe? Tem que ouvir. Uma coisa que pouca gente sabe, eu toquei com o Nelson Gonçalves, cara, o cantor Nelson Gonçalves. Toquei com ele, gravei um disco dele. Aliás, é um disco que tem uns convidados. Tem Elba Ramalho, tem Chico Buarque. Eu gostaria até de saber quem é que tem esse CD. Podia até me dar uma. Porque Vou, eu não vou, acho vou. em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Vou anotar aqui e vou entrar nessa pesquisa também, viu? Isso, porque eu não achei esse CD. É um CD. Eu gravei, eu me lembro que gravei esse CD. Anotei E aqui para fazer essa não sei se é pesquisa. Nelson e Amigos, eu não me lembro. Eu sei que é um CD interessante. Fizemos o show de lançamento. Toquei, era uma big band e tudo, era bem legal. Trabalho, pô, Pô, puta cantor, né, bicho? Cantor, pô, sabe? O cara demais. cantava muito, sabe? Já bem no Demais, cara. final, assim, já, né? No final da. Mas cheguei a fazer show com ele, tudo. Né? Depois teve MC Santiago. Cara, eu passei por muita gente aí, assim, Uma tocando. fusão de informações e De forma- referências, né, Marcos? Por isso que eu falo da. Gigantesca, cara. E Elba, um caldeirão de informações, né, bicho? É uma Elber, loucura aqui. Ali, é, sabe, veio tudo. Os ritmos pô, nordestinos, a cultura nordestina toda, né? Porque ela é um é, caldeirão mesmo, de forma, ela é tudo, aquele, é, sabe? Foi, foi, é e sempre vai ser, né? Porque ela, uma pessoa que ela Elba é inquieta, né? Então ela tá sempre cara. buscando. E isso é muito legal. Você aprende muito com ela. Muito, muito, muito. Cara, uma escola, sem dúvida nenhuma. Cara, você vê como é que são as coisas. Quem me apresentou, um violonista que eu até brinco, vou ouvi-lo um dia, se Deus quiser, se Deus quiser. Eu não conhecia, cara, conterrânea, nossa, que nordestino, João Lira, cara. Não conhecia o trabalho de João Lira. O Wallace que me disse, Robson, ouve lá João Lira. Poxa, é Cara, outro. João Lira Se a gente for falar dos caras, tem muita gente boa aí. Muita gente. é, Os Marcos, professores. licença. Vai cair aqui, mas se a gente puder, retorno, certo? A Tá gente, bom, tá bom. tá joia? Beleza, Mas beleza. eu vou fechar aqui pra gente retornar. Galera, Vale. voltem aí, viu? Ah, beleza.